vocês? Está começando mais uma videoaula de matemática. A gente continua no conteúdo de geometria e hoje a gente vai estudar área, certo? Algumas áreas a gente vai estudar hoje. Então, pessoal, por que é importante estudar o conteúdo de área? Bom, é muito importante sabermos calcular a medida de área de uma superfície, pois muitas situações do dia a dia exigem esse tipo de cálculo. Por exemplo, o orçamento de alguns serviços, como a pintura de uma casa ou a colocação de pisos nos cômodos, é feito considerando o cálculo de medida de área. Área de uma região quadrada. Bom, essa vai ser a primeira fórmula que a gente vai estudar hoje. Então, vocês estão vendo aí do lado esquerdo um quadrado, ele tem lado medindo L, certo? E a fórmula para a gente calcular essa área azul, essa superfície azul que vocês estão vendo aqui, é L vezes L, ou seja, L elevado a 2. Basta a gente multiplicar L vezes L que a gente obtém a medida da área dessa região quadrada. Vamos ver um exemplo. Determine a medida de área de uma região quadrada, sabendo que a medida de comprimento do lado é de 5 centímetros. Então, o que a gente faz? 5 vezes 5, né? 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, e a gente obtém 25 centímetros quadrados. É interessante vocês notarem isso daqui, ó, centímetros quadrados. Sempre que a gente for falar de área, a gente utiliza esse expoente 2 aqui em cima da unidade de medida. Exemplo 2. Calcule a medida de comprimento do lado de uma região quadrada cuja medida de área é de 64 centímetros quadrados. Bom, pessoal, essa questão ela pede o inverso. A gente já tem a área e a gente quer saber a medida do lado. Então, vamos lá. Recorrendo à fórmula, a gente sabe que a área é igual a L elevado a 2. Só que essa área ela é 64, então eu vou substituir, né? Lado ao quadrado vai ser igual a 64. Então, o lado é raiz quadrada de 64, ou seja, o lado mede 8 centímetros. Área de uma região retangular. Então, agora a gente tem um retângulo, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse B representa a base e esse H representa a altura. Então, a área vai ser a multiplicação da base pela altura. B vezes H. Vamos ver um exemplo disso. Amanda vai colocar carpete no consultório em que trabalha, cujas dimensões medem 5 metros por 4,5 metros. O preço do metro quadrado do carpete é de R$ 45. Quanto a Amanda vai gastar na compra do carpete? Bom, então a gente tem, ó, primeiramente, a área do consultório é 5 vezes 4,5, né? Fazendo aqui base vezes a altura. Isso dá 22,5 metros quadrados. Como a gente sabe que o preço do metro quadrado é de R$ 45, então isso significa que para descobrir o preço que vai ficar a área do consultório completa, então é só fazer 45 vezes 22,5, que isso dá R$ 1.012,50. Calcule a área da caixa planificada abaixo. Gente, caixa planificada é no sentido que a gente tem aqui o molde de uma caixa. Tá achatado, certo? Tá toda aberta. Então, olha só, para a gente poder calcular esse tipo de área, já que a gente não tem uma fórmula específica para esse tipo de figura, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos como se fosse separar em várias áreas menores que a gente saiba calcular. A gente consegue ver aqui que o fundo da caixa é um quadrado e a gente consegue ver que as 4 laterais são formadas por retângulos. E olha só o que é mais. Percebemos também que esses retângulos são todos iguais, né? Porque eles têm 18 por 10. Então, vejam se vocês concordam comigo. A gente tem 2 tipos de área aí. A gente tem uma área 1 e uma área 2. Quando a gente juntar essa área 1, que é a área do fundo da caixa, e a área 2 4 vezes, porque a gente tem 4 laterais aqui, isso vai dar
AT, que é a área total. Vamos aqui exibir para vocês. Olha só, a gente tem aqui a área 1, a área 2 aparecendo 4 vezes. Área 2. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente tem a área total. Vamos ver. A área 1 vai ser 18 vezes 18, ó. Lado vezes lado, área de um quadrado. Isso dá 324 centímetros quadrados. E a área 2 será base vezes altura, 18 vezes 10. Ah, Andréa, mas quem vai ser a base e quem vai ser a altura? Gente, isso daí não vai importar, porque de toda forma vai ser 18 vezes 10 ou 10 vezes 18, que dá 180 da mesma forma. E aí a nossa área total vai ser 324 mais 4 vezes 180. Cuidado para não se enganar e fazer primeiramente a adição, né? Não pode, a gente tem que fazer primeiro a multiplicação. 4 vezes 180 dá 720, mais 324 dá 1044 centímetros quadrados. Vamos agora para a área de um paralelogramo. Vale ressaltar, gente, que retângulo e quadrado, né, que foram as figuras que a gente viu anteriormente, são paralelogramos. Nós estudamos isso em aulas anteriores. Aqui eu vou calcular a área de um paralelogramo oblíquo, que é esse aqui que aparece inclinadinho, tá bom? Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai imaginar como se a gente estivesse pegando uma tesoura e cortando esse paralelogramo. Como é que a gente vai fazer esse corte? Olha só, vou pegar aqui a canetinha novamente. Imagine que a gente cortou aqui. E aí a gente pegou essa parte e colocou ela aqui. Igual vocês estão vendo aqui nessa segunda parte aqui, ó. Foi cortado e foi encaixado bem aqui. Quando a gente faz isso, nós percebemos que a gente tem agora um retângulo, onde a base é Bzinho, né? Esse B minúsculo, e a altura é H. Ou seja, para a gente poder calcular a área de um paralelogramo, a gente precisa saber a altura do paralelogramo e a medida da base, certo? Detalhe, a altura, pessoal, não é esse lado inclinado aqui. A altura ela é sempre perpendicular à base, ou seja, ela forma 90 graus com a base. Então, muito cuidado para não confundir a altura e essa lateral aqui que vocês estão vendo inclinada. Vamos ver um exemplo. Calcule a área do seguinte paralelogramo. Então, a gente tem esse paralelogramo aí, onde a base mede 25 e a altura mede 20. Então, basta fazer 25 vezes 20, que dá 500 centímetros quadrados. Simples, né? Exemplo 6. Calcule a área do paralelogramo abaixo. Olha só, agora a gente sabe que a base mede 8, a altura mede 4 e essa lateral aqui mede 5. Sempre que os alunos veem isso daqui, eles ficam já um pouquinho com medo, pensando, meu Deus, onde é que eu vou colocar esse 5? Gente, esse 5 é só para enganar. Não vai ser utilizado em nada nessa questão. A gente só precisa de base, que é 8, altura, que é 4, certo? Então, ó, 8 vezes 4, 32. Então, a gente tem 32 centímetros quadrados. Vamos agora para a área de uma região triangular. A nossa última área que a gente vai estudar hoje é a área de um triângulo. Nós vamos ver duas fórmulas para ela, certo? Primeiramente, eu quero que vocês percebam que a gente vai deduzir a fórmula da região triangular a partir da área de um paralelogramo, certo? Então, vocês estão vendo aí um paralelogramo, deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui vai ser a nossa base e aqui vai ser a nossa altura, certo? Então, imaginem que eu cortei, como vocês estão vendo aí nessa parte preta, eu cortei
esse paralelogramo bem ali. Então, ele ficou dividido em duas partes iguais. A gente sabe que a área do paralelogramo, né, vai ser base vezes a altura. Quando eu divido no meio, eu dividi em duas metades, né? Então, vocês concordam que a área do triângulo vai ser base vezes a altura dividido por 2, ou seja, a metade do produto entre a base e a altura? Pois é assim que a gente deduz a área de uma região triangular. É só você pensar. Base vezes altura dividido por 2. De onde veio esse dividido por 2? Da metade de um paralelogramo, certo? Da metade da área desse paralelogramo. Vamos ver um exemplo. Determine a área do triângulo a seguir, considerando que a sua base mede 23 metros e a altura 12 metros. Então, você multiplica 12 vezes 23 e em seguida divide por 2. Sempre divide por 2. Vai dar 276 dividido por 2, que é 138. Exemplo 8. Calcule a área do seguinte triângulo. Então, a gente tem aí um triângulo onde os lados medem 4,5, 3 e 2,2. E está dizendo aqui que a altura mede 2, tá certo? Pessoal, a gente nem vai precisar disso aqui e nem disso. Nós só precisamos da base e da altura. Então, a área vai ser 2 vezes 3 dividido por 2, que dá 6 dividido por 2, que dá 3 centímetros quadrados. E agora, pessoal, a gente vai para a nossa segunda fórmula, que ela foi criada por Heron de Alexandria, que é esse matemático que vocês estão vendo aí à esquerda. Ele criou uma fórmula para quando a gente tiver apenas as medidas dos três lados e nenhuma dessas medidas representar a altura. Ah, André, mas quer dizer que quando uma dessas medidas representar a altura, a gente não pode usar essa fórmula? Pode também, mas eu estou só ressaltando para vocês que a gente não precisa ter a altura para poder descobrir a área utilizando essa fórmula. Então vamos lá olhar. A gente tem aí um triângulo onde a medida dos lados é A, B e C. Então o que a gente vai fazer é somar essas três medidas e dividir por 2, que é o que ele chama de semiperímetro. Aqui está representado pela letra P, mas pode aparecer também a letra S, certo? E aí o que a gente faz em seguida? A gente coloca nessa formulazinha aqui, ó, o semiperímetro vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C. Isso tudo a gente, depois que fizer, calcula a raiz quadrada. Vamos ver um exemplo. Calcule a área do triângulo abaixo. Então, a gente tem que aqui mede 6, 8 e 10. Soma tudo, 24. Divide por 2, deu 12. Então, esse 12 vai ser utilizado aqui nessa fórmula. Raiz quadrada do semiperímetro, que é 12, vezes o semiperímetro menos um dos lados, então fica 12 menos 6, ó, vezes 12 menos 8, vezes 12 menos 10. Quando a gente calcula o que está dentro dos parênteses, a gente vai ter raiz quadrada de 12 vezes 6 vezes 4 vezes 2, que isso dá raiz quadrada de 576, que é 24. Então, a nossa resposta, 24 centímetros quadrados. E com esse exemplo, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!